Marcos 9, 38 a 41. Eu farei a leitura e peço aos irmãos que acompanhem. Assim diz a Sacra Escritura: Disse-lhe o Senhor, disse-lhe João: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe proibimos, porque não seguia conosco. Mas Jesus respondeu: Não lhe proibais, porque ninguém há que faça milagre em meu nome e logo a seguir possa falar mal de mim. Pois quem não é contra nós é por nós. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Vamos orar. Nosso Deus Todo-Poderoso, Pai Celeste maravilhoso, Rei dos altos céus, Senhor que nos deu a Escritura, que é inspirada, é a Tua Palavra, é a única verdade. Fale conosco nessa noite. Esse texto, ó Deus, é um texto difícil, um texto em que poucos ousaram explorar com profundidade, mas nos dê graça, que o Teu Espírito Santo fale ao nosso coração e o exponha a nós. Nos dê, ó Deus, força para que aprendamos esse texto, suas lições principais, e venhamos a servir ao Senhor como o Teu santo reino requer de nós, com humildade, com tolerância para com os irmãos, com amor, com a graça de fazer o bem ao próximo. Nos ajude, ó Deus, a não somente sermos bons ouvintes, mas também sermos operosos praticantes. Que esta pregação em nossa vida, tudo que somos, esta congregação, a Tua Santa Igreja na terra, os ministros do Evangelho, também os sacramentos e todas as partes do santo culto, sejam para a honra, glória e louvor do Senhor. Não a nós, mas ao Teu nome da glória, em nome de Jesus Cristo é que eu imploro. Amém. Queridos irmãos, nós temos visto que a partir do final do capítulo 8 de Marcos e até o fim deste evangelho, Marcos tem um propósito muito sublime de mostrar para a gente o que Jesus veio fazer. Mas não é por isso que Marcos não trabalhe outros assuntos. Essa é a temática principal. Depois que conhecemos que Jesus é o Cristo, o que Ele veio fazer por nós? Diante disso, Marcos expõe no capítulo 9 uma série de eventos que nos mostram a realidade de ser discípulo, de abnegar-se, de morrer para si, e as qualidades de discípulo. E é interessante que no Evangelho de Marcos há um paralelo muito grande com aquilo que estava acontecendo lá no Antigo Testamento, quando Moisés, pela graça de Deus, tira o povo do Egito e leva a Canaã. Se nós percebermos a caminhada daquele povo até Canaã e lermos a caminhada de Jesus no seu último ano de ministério, da Galileia para a Judéia, Jerusalém e a sua morte, nós vemos que há um paralelo muito grande. É como se fosse um eco das Escrituras, ou seja, aquilo que aconteceu lá atrás com Moisés e com aquele povo todo, de certa maneira está acontecendo com Jesus, que é o novo, maior, melhor Moisés, e com os discípulos do novo Israel. Por exemplo, nós vimos a questão da murmuração dos discípulos, a questão da falta de humildade dos discípulos, da ideia dos discípulos quererem ser melhores do que os outros, tudo se encaixando na história de Moisés e do povo, e alguns eventos que lá aconteceram. E esse evento que nós vamos estudar aqui hoje
ele tem como lastro aquilo que nós lemos lá na nossa liturgia, em Números 11. Por isso que esse texto é um texto difícil de interpretar, é um texto difícil de explorar. Por quê? Porque ele é um eco daquilo que aconteceu no passado. Vocês vão perceber que a atitude dos apóstolos, ela faz um paralelo com a atitude de Josué. A atitude de Jesus faz um paralelo com a atitude de Moisés. E algo que não foi relatado por Marcos, que foi o envio de 70 homens para pregar, faz um paralelo com 70 anciãos do povo que profetizaram, que pregaram. Então, para a gente entender bem isso, a gente tem que lembrar daquele evento lá de Números que nós lemos, Números 11, dos 70 anciãos que receberam do Espírito do Senhor, profetizaram, mas Josué mandou que eles calassem, que eles parassem. E agora sim, a gente pode entrar no texto, tendo em vista que ele é um eco daquilo que aconteceu no passado. Mas o que esse texto nos ensina? Ele quer ensinar acerca do discipulado, mas algo específico do discipulado, que nós, crentes, discípulos verdadeiros de Cristo, nós não podemos ser intolerantes com os verdadeiros crentes, com os nossos irmãos. Jesus ia ensinar para os apóstolos que eles não deveriam ser intolerantes com seus irmãos. Como discípulos, eles deveriam ser humildes e aceitar os seus irmãos. E é essa a lição que Marcos quer nos passar. Como que a gente tem que tratar os nossos irmãos? Com intolerância? Com truculência? Com um olhar altivo de achar que somos melhores? Não, com tolerância amorosa. E é isso que Marcos quer nos ensinar. Veja que ele vai nos mostrar um evento para nos ensinar isso. Verso 38, disse-lhe João, disse a Jesus: Mestre, vimos um homem que em teu nome expelia demônios, o qual não nos segue, e nós lhe o proibimos porque não seguia conosco. Então, depois de Jesus ensinar os seus discípulos que ser grande era servir mais do que todos, mostrando que eles tinham um problema de orgulho no coração, os apóstolos tinham acabado de ouvir Jesus falando: eu vou para Jerusalém, vou morrer, vou ressuscitar. E o que eles estavam discutindo? Quem é melhor? Quem é o maior aqui? Depois que Jesus ensinou para eles que ser maior era servir, esse evento acontece. Nós não sabemos, por nenhum dos evangelhos, se ele acontece na mesma casa, no mesmo lugar, em seguida, se ele acontece no caminho, nós não sabemos. A única coisa que a gente tem desse evento, que a gente sabe, está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 9, que ele aconteceu em Cafarnaum, na cidade que Jesus tinha o ministério na Galileia, e no fim do ministério do retiro de Jesus. Eu já ensinei para os irmãos que esse ministério de Jesus, chamado ministério do retiro, é aquele momento que Jesus não queria passar tempo com a multidão e queria passar tempo com os apóstolos, porque ele olhava para os apóstolos e ele via orgulho, ele via pouco entendimento espiritual sobre o reino, sobre ele ser o Messias que tinha que morrer, tinha que ressuscitar. Então Jesus queria passar muito tempo com os apóstolos, e esse evento acontece nesse período em que Jesus está gastando tempo discipulando aqueles homens, e logo em seguida, depois desse evento, acontece algo que Jesus vai para Jerusalém. Jesus coloca em prova as pessoas que queriam segui-lo. Lá no Evangelho de Lucas, depois desse evento, algumas pessoas chegam diante de Jesus e falam assim: para onde o Senhor está indo? Nós vamos atrás. E ele fala aquela famosa frase, né? Olha, as raposas têm os seus covis, e o Filho do Homem? Nada, né? Nem um travesseiro para colocar a cabecinha dele. E aí ele ruma para Jerusalém para morrer. Então, esses dois eventos de Jesus colocar à prova quem quer seguir, que não foi relatado aqui, e falar para os discípulos como é ser discípulo, eles estão conectados sobre quem é verdadeiramente discípulo de Jesus. Logo em seguida, Jesus vai enviar 70 pessoas para pregar o Evangelho, que também é o pano de fundo
desse evento. Então veja que o evento, ele é muito complexo, tem muita coisa, e Marcos pinça alguns detalhes para a gente, que ele quer ensinar uma lição principal sobre a tolerância cristã. Mas o que acontece? Em primeiro lugar, João, o apóstolo João, o apóstolo do amor, vira-se para Jesus e o chama de mestre. Isso tem a ver com o que aconteceu antes. Jesus, para ensinar a humildade para os discípulos, você deve se lembrar que ele se assentou e começou a ensinar. Aquilo era uma postura de mestre. Então João agora, nesse novo evento, ele refere-se a Jesus como o mestre. Então a gente percebe em João uma atitude respeitosa, de honra, que realmente é devida a Jesus Cristo. E aqui a gente tem algo para louvar essa atitude de João, porque de fato ele começou, juntamente com os apóstolos, a entender essa figura de Jesus que era avultada no meio deles. Ele era o mestre, o ensinador, aquele que detinha o ensino dos apóstolos. Era com ele que eles deveriam aprender, e é por isso que João vai perguntar para Jesus o que eles fizeram. Ou seja, ele entendeu, se eu tenho que aprender alguma coisa, se eu quero saber de alguma realidade espiritual, a quem eu recorro? A Jesus. E queridos irmãos, aquilo que João faz aqui, para nós é um exemplo no tempo presente. Ainda que Jesus não esteja aqui em carne e osso, né, e você possa olhar para ele como João e falar: mestre, me ajuda, me ensina. Você pode fazer isso por meio da Bíblia. O ministério de Jesus como profeta e mestre na igreja, ele não morreu, ele continua por meio das Escrituras, fielmente lidas e pregadas. Jesus ainda é o mestre da igreja, Jesus ainda é o ensinador da igreja, e nós devemos sempre recorrer a Cristo para aprendermos as verdades da palavra dele. Por mais que haja aqui um pastor lhe explicando o texto, destrinchando o texto como hoje, jamais você vai aprender isso de maneira salvífica e espiritual se o mestre Jesus não aplicar no seu coração. Senão você vai ouvir, vai entender com a mente, mas nunca vai entender com o coração para viver. E esse é o problema da maioria das pessoas que se chamam crentes hoje. Elas entendem com os ouvidos e com a mente, mas não entendem com o coração para praticar. Ou seja, Cristo só é o mestre delas na mente, mas nunca no coração. E esse é um dos grandes problemas da igreja que hoje se chama reformada. Hoje é bonito falar que nós somos reformados, presbiterianos, herdeiros dos puritanos. As pessoas acham o máximo, lindo, o ensino de mestre, mas onde está o coração das pessoas? Bem distante de Jesus. Então que nós aprendamos, porque a atitude do nosso coração é muito similar dos apóstolos aqui. Veja que depois de João chamar Jesus de mestre, ele relata que ele viu uma pessoa junto com os apóstolos expulsando o demônio e eles proibiram. A pergunta que a gente tem que fazer a esse texto é: quem é essa pessoa? O texto não diz. E meus irmãos, essa pessoa, ela para nós ela é embaraçosa. Por que que ela é embaraçosa? Porque em primeiro lugar, esse homem é um verdadeiro crente, mas os apóstolos entenderam que ele não seguia Jesus o tempo inteiro com os apóstolos. Jesus tinha mais do que 12 discípulos, e Jesus tinha muitos discípulos que, mesmo não sendo apóstolos, andaram com ele durante muito tempo. Tanto que quando Judas suicida e eles vão eleger um novo apóstolo, o tal de Matias, que foi eleito o 12º apóstolo, diz o texto de Atos que ele andou com Jesus durante muito tempo. Só que esse homem, que é um verdadeiro crente, ele não era do grupinho íntimo dos apóstolos, mas ele é um verdadeiro crente. Só que tem algo mais intrigante aqui em relação a essa pessoa: ele expulsa demônios.
E por que isso é intrigante? Nas Escrituras, nós só temos 3 grupos de pessoas que receberam a autoridade de Jesus para expulsar demônios: os apóstolos, lá em Marcos 6, os 70 anciãos, discípulos enviados por Jesus em Lucas 10, que é o contexto desse texto, e os evangelistas, aqueles homens que a gente chama eles comumente de diáconos, mas eles também faziam sinais: Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Pármenas, aqueles homens que nós chamamos de diáconos, mas que eles eram evangelistas na verdade. Então esses 3 grupos, nenhum outro indivíduo nas Escrituras a gente vê expulsando demônios, nem no Antigo Testamento. Mas aqui a gente vê um homem expulsando demônios e que não faz parte desse grupo. A questão é, como isso é possível? Pois bem, eu chamei esse homem de Senhor exceção à regra. Não tem o nome dele, então eu dei um nome para ele: Senhor exceção à regra. Por quê? A Bíblia, ela tem as suas regras, e algumas delas são inquebráveis. Nunca, por exemplo, o adultério vai deixar de ser adultério. Nunca, em qualquer circunstância. O roubo nunca vai deixar de ser roubo em qualquer circunstância. Mesmo que você tenha que roubar para comer, continua sendo roubo. Mas há algumas regras, mesmo que elas sejam áureas, brilhantes, maravilhosas, que há exceções. Por exemplo, como um indivíduo é salvo? Por meio da fé em Jesus Cristo. Mas, por exemplo, uma criança que morre no ventre de uma mãe cristã, ela pode ser salva? Sim. Ela tem fé? Não. Ela é uma exceção à regra. E lá em Ezequiel 16:20, nós vemos que essas crianças que morrem na aliança, infantes e que não têm fé, elas são chamadas de filhas de Deus. Isso é uma exceção à regra. Então esse homem, ele é uma exceção à regra. Por isso João Calvino diz, ao comentar esse texto: Jesus queria que seu nome brilhasse, e portanto ele operou através de um homem, mesmo que ele não tivesse chamado esse homem para expulsar demônios. Ou seja, Jesus operou aqui de uma maneira peculiar para mostrar a glória do seu nome. E meus irmãos, quando eu estava estudando esse texto, minha cacholinha começou a queimar numa coisa interessante. Nós que somos crentes, a gente sabe que não existe coincidências na vida. Tudo é ordenado pelo Senhor, tudo é feito de maneira precisa por Deus. Qual foi a última coisa que os discípulos falharam? Expulsar demônios. E Jesus disse que eles deveriam orar e jejuar, ou seja, confiar nele. Qual era o problema dos apóstolos? Orgulho. E agora eles veem um homem que não é apóstolo, não é um dos 70, não é evangelista, e na hora exata que aquele homem está expulsando o demônio, o que acontece? Os apóstolos estão ali. Seria muita coincidência, não seria? A conclusão que eu cheguei ao estudar esse texto é que Jesus operou na vida daquele homem, porque diz o texto que ele expulsa demônios em nome de Jesus, seja pela autoridade e poder de Jesus. É que Jesus fez aquilo por causa dos apóstolos. De maneira brilhante, Jesus queria dar uma grande lição para eles, que eles tinham um problema terrível no coração, que estava se evidenciando e ainda precisava ser tratado. Qual o problema? Orgulho. Eles falharam em expulsar demônios, e na hora que eles viram uma pessoa que não deveria expulsar demônios fazendo o que eles fizeram, para! Orgulho. E veja, os apóstolos, eles tinham autoridade para expulsar demônios, mas veja o que eles disseram a Jesus: ele não é do nosso grupo. Parafraseando no linguajar jovial, moderno, ele não é da nossa tribo, ele não é do nosso grupinho, ele não faz parte dos nossos. Já viu aquela coisa de escola? Você tem um grupinho dos emos,
o grupinho dos skatistas, o grupinho dos famosinhos, e que ninguém faz parte de um outro grupo a não ser daquele. O que os apóstolos estão dizendo é: esse aí não é do grupinho especial dos apóstolos, eles não são do BOP da fé cristã. E aí Jesus está fazendo isso para exatamente coibir esse pecado de orgulho, porque eles disseram: nós proibimos. A pergunta que você tem que fazer, e eu para o texto, é: aonde Jesus deu autoridade para os apóstolos para proibir alguém de trabalhar para o nome dele? Nunca. Ele deu autoridade para eles expulsarem demônios, curarem pessoas e pregarem o evangelho, mas nunca mandar alguém parar de pregar e de fazer o bem. Então o que eles estão fazendo é mostrando o orgulho, subindo numa posição que eles não tinham direito de estar. Como disse Calvino, eles pecaram pela precipitação de assumir para si uma função que não era digna, ou seja, querer mandar no reino de Deus. Daí, o que vem depois disso? Jesus vai falar mais uma vez sobre morte e ressurreição, e vai falar o quê? Olha, vocês têm que servir. A ideia toda do cenário é: os apóstolos ainda não entenderam, eles não mandam, eles não são especiais, eles não são crentes melhores do que os outros, eles têm que servir. E veja que os apóstolos seguiram bem o padrão de homens que até foram chamados, escolhidos, eleitos por Deus para funções especiais, mas que tinham orgulho no coração. Josué, nós lemos lá em Números 11, 26 a 28, quando viram Eldade e Meldade profetizando, eles viraram para Moisés e falaram assim: Moisés, proíba esse homem, proíba esses homens, mande que eles parem. O mesmo sentimento que houve naquele homem do passado estava no coração dos apóstolos: o sentimento de querer mandar, o sentimento de achar-se melhor. E querido irmão, infelizmente esse é o sentimento que há em muitos pastores, muitos presbíteros, muitos diáconos da igreja do Senhor. Se acham melhores, se acham no direito de ordenarem a igreja de acordo com o seu bel prazer, quando eles têm as escrituras que devem trazer para eles a norma de como ordenar a sua igreja. E olha só que coisa interessante, não existe coincidência, não é mesmo? A minha meditação hoje em Números foi sobre Números 27, que Deus manda fazer as suas cerimônias uma após a outra, segundo a ordem dele. Qual é a ideia? Quem manda na igreja, quem manda nas coisas sou eu, tem que ser do meu jeito. Não é do meu jeito, pastor Fábio, é do jeito de Deus. E é isso que eles tinham que entender: é do jeito de Deus, não do jeito deles. Por isso Jesus responde na lata, verso 39: não lhe o proibais. Jesus responde os discípulos igualzinho Moisés responde lá, Josué em Números 11: tens tu ciúme por mim? Tomara todo o povo do Senhor fosse profeta, e que o Senhor lhes desse o seu espírito. Ou seja, Moisés, em vez de ter ciúme, em vez de querer o reino só para ele, em vez de querer a proeminência só para ele, falou: tomara se todo mundo fizesse o que eu faço. E aí Jesus olha para os apóstolos e diz: não proíbam, não impeçam um homem de fazer o que é certo. Meus irmãos, os apóstolos não estavam impedindo um homem de fazer o mal, os apóstolos não estavam impedindo esse homem de cair em adultério, de roubar, de mentir, de ser um serventuário do diabo. Eles estavam impedindo um homem de trabalhar por Jesus. E Jesus, então, que tem toda a autoridade do reino, ele diz: vocês não podem proibir esse homem. Então você pode observar comigo que aquilo que é bom, aquilo que promove o bem da igreja, aquilo que avança com o reino de Deus, não deve ser proibido. Embora possa ter algo que eu olho e falo assim: eu queria que fosse desse jeito, não é do meu jeito.
mas aquilo é bom, aquilo está de acordo com a palavra de Deus. Por isso, um puritano diz assim: expulsar os demônios, destruindo dessa maneira o reino de Satanás, fazê-lo em nome de Jesus, reconhecendo que ele é o enviado de Deus, e honrá-lo como fonte de graça, era uma coisa excelente, que não deveria ser proibida nem pelos apóstolos e nem por ninguém, pelo simples motivo de que aquele homem não fazia parte do grupo dos apóstolos. Ou seja, esse homem está dizendo que os apóstolos pecaram ao entender que aquele homem deveria ser separado enquanto ele estava fazendo algo bom. Totalmente diferente foi a atitude de Paulo, quando estava na prisão e homens pregaram o verdadeiro evangelho, o verdadeiro Cristo, para fazer ciúmes de Paulo. O que Paulo disse? Todavia, que importa, uma vez que Cristo de qualquer modo está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. A maturidade do apóstolo Paulo é diferente desses homens aqui que ainda são imaturos. Ele olha e vê, tem homem aí pregando o evangelho verdadeiro, só para fazer ciúmes de mim? Como se eu não pudesse pregar na prisão? O que importa? Jesus está sendo pregado. Então, queridos irmãos, o que eles deveriam entender é, aquele homem não deveria ser proibido, e de igual maneira, nós não devemos nutrir o sentimento religioso que estava no meio dos apóstolos. Qual? De termos a pretensão de sermos os únicos que servem a Deus. Há muitas denominações cristãs que chegam ao disparate de pregarem com altivez que são os únicos seguidores fiéis de Jesus, batem no peito com arrogância, como se fossem os únicos salvos. Tem muitos tolos nesse mundo que creem que Deus é um patrimônio daquela igreja exclusivamente, e agem, portanto, com soberba. A quem não aderir à sua corrente, eles consideram como ímpios, como mortos. Esse espírito intolerante, exclusivista, é totalmente contrário àquilo que Jesus está ensinando. Meus irmãos, eu amo a igreja presbiteriana, eu amo os nossos símbolos de fé presbiterianos, mas a nossa igreja não é a única igreja verdadeira nesse mundo. Há muitas igrejas, inclusive, que são reformadas e que hoje, infelizmente, para vergonha nossa, são mais reformadas do que nós, estão melhores do que a gente, para vergonha nossa. E veja que nós temos os símbolos de fé mais preciosos desse mundo, mas nós não somos os únicos. Cuidado com esse orgulho bobo de nós somos a única igreja, nós somos o único povo. Não. E veja então que Jesus, para combater isso, ele dá dois motivos para mostrar que esse tipo de pensamento é bobagem. O primeiro motivo é: ninguém que faça milagre em meu nome vai falar mal de mim, vai blasfemar. Jesus mostra que aquele homem, representando verdadeiros discípulos, tinha um coração cristão, um coração na obra dele, que aquele homem, ele estava pensando em Jesus. Tanto que eu nomeei aqui o Senhor, exceção à regra. A gente nem sabe quem ele é, porque ele não queria parecer como os apóstolos, e esse é o contraste. Ele não queria que as pessoas soubessem quem ele é. As suas motivações não eram orgulhosas, egoístas e sectárias. O seu coração, por ele expulsar demônios em nome de Jesus, na autoridade, poder, desejo de Jesus, era de ver o reino avançando. E aí veja que ele notou algo sobre o reino de Deus que os apóstolos não conseguiam entender. O reino de Deus é espiritual. Os apóstolos queriam um reino terrestre, um reino físico, um reino de um Messias político, um reino que ia tirar Roma do caminho, e eles pouco se importavam com Satanás. Aquele homem, ele estava expulsando não Roma, não os inimigos do evangelho que eram políticos, mas eles estavam expulsando quem? Satanás. Ou seja, ele entendeu, o reino de Jesus é espiritual,
O avanço do reino de Jesus é com salvação de vidas, com libertação de pessoas do cativeiro, do pecado e do diabo. Esse é o verdadeiro avanço do reino de Deus. E era isso que ele estava fazendo. Por isso, ele nunca ia falar mal de Jesus, porque o coração dele entendeu quem é Jesus, o coração dele entendeu quem é, o que é o reino de Jesus. Ou seja, aquele homem, literalmente, era um homem cheio do Espírito Santo de Deus. E aí veja que Paulo nos diz algo sobre isso, em 1 Coríntios 12, 3. Por isso vos faço compreender que ninguém fala pelo Espírito Santo de Deus, afirma anátema Jesus, ou seja, Jesus é um maldito. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus como um Salvador, senão pelo Espírito Santo. A palavra de Deus nos mostra que a pessoa que tem o Espírito Santo, ele não é um blasfemo. Essa pessoa ama Jesus, ela se dedica a Jesus, ela tem Jesus não como um amiguinho, como seu Senhor, como aquele que manda na sua vida, em todas as áreas. Agora, isso não significa, uma nota de rodapé para a gente, que vezes ou outra, nós não venhamos a blasfemar no nome de Jesus. Infelizmente, e para vergonha nossa, verdadeiros crentes muitas vezes blasfemam nas suas murmurações, ou ao próprio falar do nome de Jesus em vão. Vou dar um exemplo simples, que acontece hoje com inúmeros cristãos. Às vezes a pessoa bate a mão em algum lugar, bate o dedinho na porta, e o que ele fala? Jesus. Isso é o que? Quebra do terceiro mandamento, blasfêmia. Porque o nome de Jesus não é um nome comum, não é um nome para ser tomado numa situação comum. Então veja, nós blasfemamos, mas não no sentido que Jesus está dizendo aqui, daquelas pessoas que, como os escribas e fariseus, tinham raiva, não queriam seguir Jesus, não queriam como Senhor. Então Jesus dá o primeiro motivo: esse homem, ele jamais vai sair falando mal de mim, ele jamais vai ser um blasfemo. Por quê? Porque eu sou o Senhor dele, ele me tem no coração. O segundo motivo está no verso 40: pois quem não é contra nós, é por nós. O segundo motivo pelo qual os apóstolos deveriam entender que aquele homem era um crente, que não deveria ser proibido de trabalhar, e que o que estava atrapalhando era o orgulho deles, ele é a favor do reino. Mas Jesus, ao falar isso, meus irmãos, ele coloca aqui nessa simples frase duas coisas impressionantes. Porque veja só, ele não disse assim: quem não é contra mim é por mim. Ele diz: quem não é contra nós é por nós. Então ele usa o pronome no plural. O que significa isso? Ele mostra que ele e todos os seus discípulos são um, estão unidos. Isso é chamado na nossa teologia de união mística. A ideia de mística aqui quer dizer misteriosa. A gente não sabe como Jesus, que é santo, está unido a homens pecadores. A gente não sabe como um Deus que é totalmente puro habita na sua igreja, que tem homens e mulheres pecadores. A gente não sabe como nós somos um só corpo com Jesus. A gente só sabe que a Bíblia apresenta essas realidades. Nós somos um com Cristo. Daí, lá em Romanos 6, Paulo dizer: se Jesus morreu, nós morremos para o pecado. Se Jesus ressuscitou, a gente vive para justiça. Ou seja, a ideia é: o que acontece com Jesus, acontece conosco. O que acontece conosco, acontece com Jesus. Então Jesus mostra para aqueles homens o seguinte: esse homem, ele está unido a mim, ele não é contra mim, pelo contrário, ele é a meu favor, ele faz parte de mim. Meus irmãos, essa é uma realidade tão bonita, que quando Paulo estava perseguindo
cristãos, Jesus apareceu para ele e disse assim: Paulo, Paulo, por que persegues os cristãos? Não, ele disse: Paulo, Paulo, por que me persegues? Ou seja, nós crentes temos que entender essa realidade. Nós estamos unidos com Cristo, nós somos um com Cristo, e isso Jesus falou para quebrar a ideia daqueles apóstolos. Ele não é do nosso grupinho. Eles deveriam entender, sim, ele não é do grupo dos apóstolos, mas ele é um crente no Senhor Jesus Cristo. Ele é mais do que apóstolo, ele é um eleito, ele é salvo, ele é alguém que foi perdoado, ele é alguém que está indo para o céu. Então, a lição que Jesus quer ensinar para ele, de maneira muito clara, é: não tenha a pretensão de julgar os outros, considerando-se únicos, enquanto os outros são também crentes, filhos de Deus, servos de Jesus. Ou seja, de maneira muito polida e chique, Jesus está falando com eles assim: parem com essa bobeira de achar que vocês são melhores do que os outros. A segunda coisa brilhante que Jesus diz nessa fala, e que infelizmente hoje não é entendido no nosso mundo, é que não há neutralidade diante de Jesus. Diante de Jesus, a gente não pode ter aquela atitude pretensiosa de falar assim: não, eu não me envolvo com a igreja, eu não vou entrar no meio dessas coisas. Para que ser membro de uma igreja, batizar? Para que frequentar a igreja? Eu não preciso disso. Um puritano, citando Jesus em Mateus 12:30, diz o seguinte: quem comigo não ajunta, espalha. Logo, aquele que não tem a Cristo, tem o diabo. Por isso Jesus está mostrando para eles o seguinte: não existe neutralidade. Ou você é um cristão, ou você se adequa à igreja, você participa da igreja, ou você não é. Hoje a gente tem o seguinte: os simpatizantes do evangelho. Eu gosto de ouvir, é bonito, é legal ouvir esse tal de Jesus que salva a gente dos pecados. E hoje a gente tem um outro grupo que é ainda pior do que os simpatizantes, daqueles que falam o seguinte: eu quero ser crente na minha casa. Não existe neutralidade. Ou você é crente, ou você participa do reino, ou você se une a Jesus pelo batismo, pela fé verdadeira, pelo perdão de pecados, e luta junto com Ele, ou você está lutando para o outro lado, para o lado do diabo. Por isso que Jesus está ensinando aqui para os apóstolos, que diante dessa neutralidade, que diante dessa realidade não é neutralidade, o seguinte: embora esse homem aí, apóstolos, não siga nas mesmas circunstâncias que vocês, entendam uma coisa: ele é por mim, ele não é neutro, ele está na mesma batalha, ele está no mesmo reino, ele quer a mesma coisa que eu. Isso é um forte golpe no orgulho humano, de tanto aqueles que acham que são os únicos como os apóstolos, de como aqueles que se acham que não podem, que não devem entrar na igreja, batalhar pela igreja, fazer parte dela, participar dela, e que está tudo bem. Queridos, aprenda de uma vez por todas: não existe mais do que dois caminhos nessa vida. Eles podem parecer muitos, mas só existem dois. Ou você vai peregrinar com Deus no deserto, andar rumo ao céu, servindo a Jesus, amando a Jesus, se dedicando a Jesus, ou o caminho oposto é: você vai andar a passos largos para o inferno. Durante esse tempo ele vai parecer ser o melhor, porque você vai nutrir o seu orgulho, você vai nutrir o seu desejo de dinheiro, de poder, de coisas, de prazeres, mas o fim é morte. Como disse Provérbios: há caminhos que ao homem parece reto, mas que ao fim são caminhos de morte. E é isso. Nesse mundo não tem coluna do meio.
Ou você batalha por Jesus, ou você serve a Jesus, ou não serve. E às vezes a gente pensa nisso, né? Se eu não me envolver, se eu ficar de fora, eu ainda vou estar no céu. Não há outra possibilidade. Quem comigo não ajunta, espalha. Aquele que não é contra mim, é por mim. E aí Jesus ensina uma coisa impressionante diante disso. Verso 41. Porquanto aquele que vos der de beber um copo de água em meu nome, porque sois de Cristo, em verdade vos digo, de modo algum perderá o seu galardão. Jesus fecha esse diálogo com os apóstolos, invertendo a lógica dos apóstolos. Eles pensavam o quê? Que aqueles que não seguiam Jesus com eles, não podiam fazer nada por Jesus. E agora Cristo mostra algo contrário, e assim ele vai fundo no orgulho deles. Porque veja o exemplo do que Jesus dá: um ato pequenino, um copo de água. Meus irmãos, naquela cultura, e Jesus faz o uso propositalmente aqui da cultura dele para ensinar os apóstolos, dar um copo de água para uma pessoa era considerado o menor gesto de hospitalidade, o menor. Na nossa cultura hoje, dar um copo de água para alguém virou assim algo absurdo, né? Afinal, quando alguém foi na sua casa lá da dengue, né, controle da dengue, se alguma vez ofereceu um copo de água, você nem lembra, né? Ele anda com garrafinha, né? Nós estamos bem pior do que aquela cultura, né? Se fosse os mineiros de antigamente igual a vovó, né? Você está muito magrilinho, entra, toma um café, come uma broinha, acabou de passar. Não é assim? Para eles, hospitalidade era muito importante. E dar um copo de água era algo que dava-se até aos inimigos. E aí Jesus pega esse gesto pequenininho para tocar no orgulho deles. O que esses homens procuravam? Grandeza. O que eles queriam fazer? Grandes coisas. O que eles queriam ser? Grandes. E aí Jesus pega uma coisa pequenininha, como um copo de água, igual ele fez antes, uma coisa insignificante para eles, uma criança, e coloca agora diante dos olhos deles e fala assim: quem der um copo de água para vocês, está fazendo uma coisa para mim. Mostrando para eles o que? No reino de Deus, até as pequenas realizações feitas em nome de Jesus, em prol do nome de Jesus, para a glória de Jesus, são aceitas por Deus. Por isso, irmãos, às vezes a gente olha para a igreja com tristeza. Por quê? As pessoas ficam assim: eu não quero fazer nada pela igreja, afinal eu não tenho grandes dons, eu não sei falar, eu não sei pregar. Mas só existe isso na igreja. E aí ninguém quer trabalhar pela igreja. E olha o privilégio que está perdendo. Um copo de água tão pequeno é aceito por Deus. Tudo na igreja precisa ser feito, mesmo as coisas pequenas, e elas vão ser aceitas. Em segundo lugar, Jesus usa um contraste aqui através do nome dele. João disse assim: nós vimos um homem expulsando demônios em teu nome. Agora Jesus: quem der a vocês beber um copo de água em meu nome. Veja que ele fez um contraste. Ao fazer isso, ele mostrou o seguinte: que os discípulos expulsam demônios em nome de Jesus, e eles dão água descedentando a pessoa que precisa em nome de Jesus. Qual é a lógica disso? A lógica é: tudo aquilo que é feito no reino de Deus é feito em Jesus. Ou seja, Jesus está ensinando para eles aqui a doutrina das boas obras. E aí,
olha como as boas obras, elas são diferentes daquilo que o mundo prega. As boas obras, elas são feitas em Cristo. Então elas dependem do poder de Jesus, da mediação de Jesus, e o objetivo é Jesus. Tem muita gente falando assim, né? Os espíritas têm que ir para o céu. Por quê? Eles fazem tantas boas obras. Eles fazem em nome de Jesus? No poder de Jesus? Motivados pela glória de Jesus? Ou eles fazem aquilo para poder reencarnar melhor depois, até ser um espírito iluminado? Além do mais, aonde diz na Bíblia que a gente é salvo por aquilo que a gente faz? Pelo contrário, a Bíblia diz: pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Boas obras não levam ninguém para o céu, mas boas obras são evidências de que nós estamos indo para o céu, de que nós amamos Jesus, que nós fazemos essas coisas no poder de Jesus. E aí, para fechar essa ideia de boas obras, ainda falta uma parte principal do ensino das boas obras, que elas são feitas de acordo com a palavra de Jesus, com a ordem de Jesus, e é só isso que é aceito por Jesus. Se nós fazemos algo como boa obra, se não é feito em Jesus, por Jesus, para a glória de Jesus e de acordo com as regras de Jesus, não vale nada. Se você quiser ir para o céu assim, fique à vontade, mas você não vai para lá. E aí veja, eu preciso também fazer um adendo explicativo aqui. O quê? Talvez nessa altura você esteja pensando em alguma igreja que a gente vê coisas loucas lá e que você pensa assim: nossa, que igreja, que pastor, está falando de Jesus. Também não. Jesus não está dando margem aqui para hereges e falsários. Jesus rejeita tudo aquilo que não é feito segundo a palavra. Por isso, ao pregar isso, nós não estamos dando margens para falsos mestres, falsos crentes, que agem até falando que estão no nome de Jesus, mas que não estão de verdade servindo a Jesus. Quem falou isso não fui eu, e nem comentarista e puritano nenhum. Quem falou isso foi o próprio Jesus. Lá em Mateus 7, 21 a 23, Jesus diz o seguinte: nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai, que está nos céus. Muitos, não são poucos, muitos, naquele dia, ou seja, no dia da volta dele, hão de me dizer: Senhor, Senhor, porventura não temos profetizado em teu nome? Em teu nome não expelimos demônio? Em teu nome não fizemos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticai a iniquidade. Ou seja, vocês aí até fizeram milagres no meu nome, até, entre aspas, expulsaram o demônio no meu nome. Ou seja, tudo que vocês fizeram, vocês falaram que era no meu nome, mas vocês nunca praticaram a minha palavra de verdade. Vocês são malditos, sumam da minha frente. Ou seja, boas obras são feitas em Cristo, para Cristo, no poder de Cristo e de acordo com as regras de Cristo. Se não for assim, não vale. Em terceiro lugar, nessa fala, Jesus mostra algo brilhante. Então, por consequência lógica, o que é feito a Jesus é feito a nós, e o que é feito a nós é feito a Jesus. Tanto que nós vimos no último sermão que Jesus disse: quando é que me vistes com sede e não me destes água? Quando deixastes de fazer um dos meus pequeninos. Quando é que vocês me viram nu e não me vestiram? Quando deixaram de fazer a um dos meus pequeninos. O que os apóstolos tinham que entender é:
aquele homem estava fazendo algo para Jesus, mas ao estar fazendo algo para Jesus, ele estava fazendo algo para quem? Para eles. Você gosta de comer, irmão? Comer é gostoso, não é? Eu não sei qual é essa comida favorita. A minha é lasanha. Mas imagine, né? Eu sei que a Brenda lá atrás faz uma lasanha daquelas. Que a Brenda esteja fazendo uma lasanha, né? Maravilhosa. Para minha esposa. E aí eu chego para a Brenda e falo assim: para, não faz. Olha que loucura. Se ela está fazendo para minha esposa, ela está fazendo para quem? Para mim também, ué. Eu não sou uma só carne com ela. Eu não vou comer com ela. Isso é uma loucura. Então, o que Jesus está ensinando aqui para os apóstolos é a loucura deles. Está fazendo para mim, está fazendo para vocês. E aí, através disso, Jesus dá o checkmate nos apóstolos. Ou seja, o orgulho de vocês cegou vocês de tal maneira que vocês não conseguiram enxergar essa verdade. E para nos incentivar e para mostrar que aquele homem não seria esquecido, apesar de eu chamar Senhor exceção à regra, eu não sei quem é, Jesus não sabe, como eu aqui, né, no sentido assim, dar apelidos. Jesus sabe exatamente quem é aquele homem. Jesus não precisa de dar um apelido Senhor exceção à regra, porque ele disse: não ficará esquecido, vai receber o seu galardão. O que Jesus está ensinando aqui é o seguinte: todo aquele que fizer algo por ele, no seu reino, no seu poder, na sua autoridade, de acordo com as suas regras, mesmo que seja uma coisa tão pequena como dar uma água gelada para os seus servos, isso jamais vai ser esquecido pelo Senhor Jesus. Ele vai dar galardão. O que é esse tal de galardão? Galardão na Bíblia é difícil de explicar, mas galardão na Bíblia significa duas coisas pelo menos: elogio de Deus. Jesus, quando foi tratar do último dia em que ele receberia os seus servos no reino de Deus, ele falou: vinde benditos de meu Pai. Ou seja, ele elogiou os crentes. Então, galardão é aquilo que no último dia Jesus vai nos elogiar: vinde benditos de meu Pai, vinde fiéis, vinde eleitos amados. No último dia nós vamos ser elogiados por Jesus. A segunda coisa que é galardão é a ideia de recompensa, mas não é uma recompensa no sentido do mundo, porque o mundo vê como recompensa algo que é merecido. Por exemplo, o nosso salário é uma recompensa. Você trabalhou, você tem que receber, é merecido. Só que a recompensa de Jesus não é assim. Por quê? Porque boas obras não é aquilo que é feito em Cristo, pelo poder de Cristo, na autoridade de Cristo e segundo as regras de Cristo. Então, em suma, quem que faz boas obras através da nossa vida? Jesus. Então você não merece a recompensa. Quem merece? Jesus. Mas Jesus é tão maravilhoso que Ele vai te dar a recompensa, porque Ele morreu por você e Ele te salvou. E você vai ver o penoso fruto do trabalho das suas mãos pelo reino de Deus. E com essa grande lição, Jesus mostra o que? Trabalhar para o reino nunca é inútil, nunca é algo vão. E que simples ações, mesmo que sejamos servos humildes, serão recompensadas. Porque nós somos servos humildes de quem? Do Rei Jesus. Como viver esse texto? Em primeiro lugar, queridos irmãos, cuidado. E mais uma vez eu repito isso no sermão de Marcos, com orgulho no seu coração. Orgulho é daqueles pecados que são muito sutis.
e ele pode se transviar, ou transvestir, desculpe, em coisas que parecem boas, como um zelo religioso exacerbado como um dos apóstolos. Às vezes você é aquela pessoa mais ferrenha para defender a igreja, e você não percebe que você está defendendo por motivo de orgulho, e não por causa da glória de Jesus. Afinal, quando você defende alguma coisa da igreja, passa pela sua cabeça a honra, a glória de Jesus? Ou passa pela sua cabeça, isso não está do jeito que eu gosto, isso não é do jeito que é certo, só que certo na sua visão, não na de Jesus? Isso é orgulho, o orgulho que nos engana. Então peça a Deus para que lhe mostre o orgulho do coração e lhe tire o orgulho do coração, porque esse orgulho, ele vai se vestir de tantas maneiras para te enganar, que muitas vezes nós vamos cair. Mas peça a Jesus, tira isso de mim, porque o céu não é lugar de orgulhosos. A segunda aplicação eu peguei do Hernandes Dias Lopes, porque ele foi preciso aqui. Ele diz o seguinte: obviamente Jesus não está dizendo que os hereges, os heterodoxos e aqueles que acrescentam ou tiram parte das escrituras devam ser considerados seus legítimos seguidores. Então tirou alguma coisa da Bíblia, colocou alguma coisa da Bíblia, não é seguidor de Jesus. Jesus não está ensinando aqui o inclusivismo religioso, nem dando um voto de aprovação a todas as religiões. Jesus não comunga com o erro da doutrina, Jesus reprova o erro da doutrina. Jesus não aprova o universalismo, ou seja, todas as pessoas vão ser salvas, nem o ecumenismo, nós podemos nos ajuntar a todas as outras igrejas e religiões. Não há unidade fora da verdade. Não há unidade fora da verdade. Contudo, Jesus não aceita intolerância religiosa. Nós não podemos proibir nem rejeitar aqueles que não pertencem ao nosso grupo. Ou seja, eu vou proibir um batista e vou rejeitar um batista porque ele não faz parte da igreja presbiteriana. Isso é ridículo. E veja, a gente é tão ridículo que a gente até faz brincadeiras que são blasfemas com isso. Por quê? Às vezes a gente costuma chamar presbiterianos e batistas de primo. No reino de Deus não tem primo, amigo, tem irmão. Primo é filho de outro pai. E qual é o único outro pai que a gente pode ser filho? Satanás. Percebe a insanidade da igreja dos nossos dias? Ou é irmão ou não é irmão. Terceira aplicação: sigamos os ensinos de Jesus, enquanto mantendo o que consideramos como pureza de doutrina, estendamos a mão da irmandade para aqueles que amam a Jesus e edificam sobre o fundamento da sua palavra. Ou seja, vamos trabalhar com outros que pregam o verdadeiro evangelho. Fazendo isso, nós, juntos como crentes, vamos ser instrumentos que vão conduzir outros para o caminho da salvação e da glória de Deus. Vou dar um exemplo prático. Imagine que no seu trabalho, ou no seu bairro, seu vizinho, seja um crente de verdade, tá? Fiel, piedoso, mas ele não é da sua igreja. E aí ele te chama para o seguinte: vamos evangelizar o Beltrano da casa ao lado, ou vamos evangelizar o Ciclano aqui do nosso trabalho? Você fala assim: não. Por quê? Porque eu sou presbiteriano e você não é. É isso que nós estamos falando aqui. Ou seja, tem a regra da palavra, tem a pureza doutrinária, vamos estender a destra de comunhão e trabalhar juntos. Quarto lugar: infelizmente,
o espírito de intolerância religiosa trouxe uma das páginas mais negras da história da igreja. Ora, querido irmão, por exemplo, os puritanos perseguidos na Inglaterra. Quem estava perseguindo os puritanos na Inglaterra eram o quê? Cristãos. E eles tiveram que fugir, porque eles eram crentes que queriam ser piedosos e santos. Mas quem estava matando eles não era satanista, era gente que falava que era crente. Você já ouviu falar das bruxas de Salem, dos Estados Unidos? Quem estava matando as pretensas mulheres que eles acusavam de ser bruxas e não eram, eram cristãs, eram cristãos. Até que o pastor Cotton Mather, lá de Massachusetts, teve que falar o seguinte: parem com isso. Vocês estão perseguindo cristãos. Ou seja, intolerância religiosa nos leva a atos grotescos como esses. Cuidado. Se o verdadeiro evangelho é crido e pregado, se a verdadeira igreja está sendo plantada, louvado seja Deus por isso. Não seja intolerante. Última aplicação. Esse texto é um alerta contra esse sentimento. E o que pode nos ajudar contra esse sentimento? Duas doutrinas que nós vimos nesse texto: a nossa união mística com Jesus, ou seja, todo verdadeiro crente é corpo de Jesus. E a segunda doutrina, a doutrina das boas obras que são feitas em Jesus, para Jesus e nos beneficiam. Quando nós entendemos essas duas doutrinas, nós vamos entender que o crente verdadeiro da outra igreja é tão precioso para Jesus como nós somos, e que os feitos, as boas obras de qualquer crente da igreja, feitas em Jesus, para a glória de Jesus, são importantes como aquelas que fazemos. Ou seja, no reino de Jesus, o único que é especial é Jesus. Tem ninguém que seja especial. Então olhe para o futuro em que você não terá essas barreiras com seus irmãos. Olhe para o futuro em que você vai ser recompensado por Jesus. E anime-se então a trabalhar no presente. Chega, meu irmão, de ficar com o braço cruzado. E eu vou te falar, tem gente que vem na igreja e fica de braço cruzado, está melhor que aqueles que nem vêm. Mas também está ruim igual, né? Está ruim. Não quer trabalhar. Então, o que vai fazer? Vem para a igreja, trabalha por Jesus, porque Jesus vai olhar para isso e vai recompensar. Chega dessa lassidão espiritual.